A gente está falando sobre funções, né? Então, a gente falou as definições de funções. Falamos aqui sobre a conta de água, né? Como é que funciona isso. Quanto que a gente pagaria por um consumo ali de 35, né? E aqui tem um exemplo. Ele fala assim, ó, considere no próximo mês a residência citada anteriormente consumirá 25 metros cúbicos de água. Observe que a faixa de consumo a seguir e calcule qual será o valor a ser pago pelo consumo de água no próximo mês. Então, vamos supor, ele vai consumir 25 metros cúbicos, né? Para quem não lembra da aula anterior, eu tenho o quê? Deixa eu mostrar um negocinho para vocês rapidinho. Então, ó, eu tenho isso aqui. Eu tenho um consumo de 25, certo? Esse consumo de 25, então eu vou ter aqui, nessa faixa aqui, eu vou pagar quanto? 21,75. Então, 21,75. Esse é o valor que eu vou pagar aqui. Nessa faixa de consumo aqui, ou seja, de 11 até 20, eu vou pagar 3,42. Então, 10 litros eu vou pagar 3,42 por litro. Então, seria 10 vezes 3,42, certo? Isso vai me dar 34,20. E se na próxima faixa eu vou consumir mais, né, mais 5, eu vou pagar 8,55, então seria 5 vezes 8,55, certo? Só estou recapitulando aí um tipo de exemplo que a gente fez, que a gente voltou a fazer esse exemplo novamente. Então, ó, aí a gente teve 5 vezes 8,55, isso vai me dar 42,75. 42,75. Esses 42,75, então, eu consumi, olha só, eu consumi 21,75 nessa faixa de preço, 34,20 nessa faixa de preço. Então, o consumo total vai ser quando eu somar todas essas parcelas. Ou seja, 42,75 mais 34,20 mais 21,75. Então, a gente tem aí o valor que ela vai pagar de R$ 98,70 somente da parte de água, né? Só que a gente tem que lembrar que a gente tem a parte de água e a parte de esgoto. A parte de esgoto vai ser mais R$ 35,41. Então, a gente tem aí, desculpa, R$ 35,41 não, mais R$ 98,70. Então, isso aí vai me dar um total, né, de R$ 197,00 da conta e 40 centavos. Então, é isso que a gente tem aí para o total dessa conta. Beleza. Então, Henrique mostrou uma conta de água para a gente, né? Eu mostrei como isso funciona na vida real. E aqui tem o valor da água. Aqui ele coloca uma taxa para esgoto também, que não é igual à taxa da água. Isso aqui é uma conta da Copasa, tá bom? Só com os valores aí reais de consumo de uma residência. E hoje eu quero mostrar para vocês um conceito que é assim: você tem aqui a curva de crescimento do Covid-19 no Brasil e no mundo, né? E você vê na China como é que se desenvolveu, que é essa reta vermelha, na Itália a reta azul, aqui nos Estados Unidos, no Brasil aqui esses retângulos laranja que está aqui mostrando. Então você vê que o comportamento da curva ele é bem parecido em todos eles, né? Alguns casos se diferem para mais, outros para menos. E isso não é diferente em outras regiões. Por exemplo, se a gente for fazer a curva do Covid
para Teoflotone, a curva de contaminação, como é que é isso? Né? Se a gente pegar os modelos matemáticos, eles propõem o seguinte, ó, aqui no início, quando não tem nenhum contaminado, essa reta preta são suscetíveis à contaminação. Essa reta vermelha são os infectados. Então, quando está todo mundo suscetível suscetível à contaminação, você não tem nenhum infectado, né? E, consequentemente, conforme você vai aumentando essa curva, você vai percebendo que o número de suscetíveis vai diminuindo porque as pessoas vão se contaminando. Algumas pessoas que vão se contaminando vão se recuperando, olha. Então, se tem uma curva de recuperados, as pessoas se contaminam, os olhos vão se recuperando, e você tem aqui a curva de infectados. Esse aqui seria o pico. E eles estavam prevendo em alguns modelos matemáticos que o pico de contaminação seria em 1º de maio, ou seja, 1 mês atrás. E isso não aconteceu. Por quê? Porque conforme vão sendo adotadas medidas de segurança, seja o uso de máscara, seja o isolamento social, né, o isolamento vertical, o isolamento horizontal, seja o tipo de recesso, de isolamento que é permitido, né, é feito ali naquela população, isso vai diminuindo, né? Então, se a gente pegar aí, fica bem claro nossa curva, que ela vai crescendo de maneira exponencial e depois ela perde essa exponencialidade. E olha só o que aconteceu no município de Teoflotone, né? Eu peguei os dados aí da prefeitura municipal, coloquei eles num gráfico e aqui é o dia 0, ou seja, desde quando descobriu a primeira contaminação até o 40º dia que a gente teve, o dia 1º, até ontem. Então, eu fiz esse gráfico aqui, ó. Esses pontinhos vermelhos, esses pontinhos verdes, são os dados da prefeitura. Ou seja, tinha tantas pessoas infectadas. E isso foi me dando essa projeção aqui. Eu peguei o Excel e tracei uma linha de tendência que me daria. Falei, ó, Excel, você vai me dar uma reta que mais se aproxima dessa curva aí, ou seja, você vai me dar uma função. Então, essa função que ele me deu, que mais se aproximava dessa reta, foi uma função exponencial, né? Ele falou que essa função exponencial é 2,6466 vezes E elevado a 0,1225x, né? 0,1225, então a gente tem casa de milésimos aí, x, que multiplica x. E isso vai me representar o quê? Que essa curva, com o passar aqui dos dias, ele vai me dando um número de contaminados, ou seja, x dias, y contaminados. Então, se não tivessem sido adotadas maneiras, o pessoal vivesse normalmente, desde o primeiro dia de contaminação, era provável que hoje a gente estivesse próximos dos 350 casos de Covid confirmados. E hoje, em Teoflotone, a gente tem aí aproximadamente 250 casos confirmados. Então, olha só, a realidade e a projeção estimada se não tivesse feito isolamento. Tá bom? Ou se não tivesse feito o isolamento, ou se não tivesse tido medidas de segurança, né? Agora eu quero saber de vocês, né? Quem tiver interesse em falar aí, qual vocês acham que é a medida que mais influenciou aí essa curva aqui, ó, esses pontinhos verdes saírem fora dessa curva exponencial? Falem para mim. Ficar em casa, com certeza. Aí, ó, já falou, ficar em casa. E eu concordo com você.
Ficar em casa foi um fator muito relevante. Ó, isolamento social, eu concordo, o isolamento social foi muito, muito importante, né, para que isso acontecesse. Então, a gente tem essa curva aqui, e isso é muito característica, muito claro no gráfico. Se a gente reparar bem, olha só o que acontece com a curva. Aqui, dia 22 de maio, a gente tem o decreto que torna obrigatório o uso de máscaras no comércio que foi permitido. Então, aqui nesse decreto dia 22 de maio, ele mandou fechar os comércios, certo? Deixar só aqueles comércios que são essenciais, e nesses essenciais devem se usar máscaras obrigatoriamente. Se você pegar antes do decreto, ou seja, aqui dia 22, próximo dia 31 aqui, né, 31 dias desde a primeira contaminação. Se a gente pegar até o dia 6, ou seja, 14 dias antes disso aqui, a gente vai estar mais ou menos aqui, ó, que foi quando se tornou obrigatório o uso de máscaras nas ruas, né? Você vê que o uso de máscara nas ruas, ele continuou com a curva de crescimento, ele continuou dentro dessa função. E só foi perceptível a diminuição com o fechamento de parte dos comércios, infelizmente, né? Porque as pessoas acabavam se aglomerando demais, sem o uso de máscara, muita gente sem máscara. E quando fez esse fechamento dos comércios, utilizou as máscaras, olha só o que aconteceu. A curva ela começou a se destoar, né? A curva real ela começou a se destoar do modelo matemático, né? Então, se seguisse esse modelo matemático, a gente podia prever, então significa que daqui a 60 dias, olha só, vamos seguir essa função. Se seguisse essa função, daqui a 60 dias, então teria 2,64,66 vezes E elevado a 0,1225 vezes 60. Vamos por aqui 60 dias desde a primeira contaminação. Espera aí. 0,1225 vezes 60. 7,35. Então, é elevado a isso vezes 2,6466. Gente, é isso mesmo. Ó. Eu fiz a conta aqui. Se não fossem tomadas medidas, segundo esse modelo matemático, que a gente tem poucos dados, né? Não tem nenhum estudo aí científico da curva de diminuição de contágio, só seguindo essa função. Se a gente substituísse no lugar do x aqui 60, seria aqui para frente, né? Ou seja, 60 dias após o primeiro contágio, esse valor aqui, ele estaria aproximado de 4.118 contaminações na cidade de Teoflotone. Então, só queria mostrar para vocês onde a gente utiliza a função e como isso é passado para a população, tá bom? Então, a gente tem a definição de função aí, e quando a gente tem dois conjuntos, e eu tenho a relação entre um conjunto A e um conjunto B. Parem só nessa partezinha aqui, ó. A relação entre um conjunto A e um conjunto B, onde esse cara aqui, eu vou falar que é o domínio, e esse cara aqui eu vou falar que é a imagem. Tá bom? Então, olha só, definição de função. É quando eu tenho o domínio representando na imagem. Então, o conjunto A é o domínio da função e B é o contradomínio. E esses elementos aqui, ó, esse, esse e esse, eles são a imagem da função. Vocês vão ver, deixar isso bem claro. Então, esse conjunto da bolinha aqui, a primeira, é o conjunto domínio, conjunto A, conjunto domínio. Esse conjunto aqui é o contradomínio,
E os elementos que recebem as setas são a imagem. Para ficar mais claro com um exemplo, vamos pensar que eu tenho essa função aqui. Essa função que é 3x mais 4,5. Então, se eu pegar aqui, substituir, aqui são os valores de x, ó. Esse aqui são os valores de x. Se eu substituir x por 0, 0 vezes 3, 0 mais 4,5 dá 4,5. Tá vendo? Por isso que a setinha se liga. Se eu substituir aqui por 1, vai ficar 1 vezes 3, 3 mais 4,5, 7,5. Se eu substituir por 2, 6 mais 4,5, 10,5. Substituir por 3, assim sucessivamente, né? Como eu tenho esses elementos aqui, você vê que esses elementos aqui que foram ligados, eles são a imagem da função. E todo esse conjunto B aqui é o contradomínio. O contradomínio que se opõe ao domínio. Mas como imagem, a gente tem aqui, ó, por exemplo, f de 0, ó, f de 0 é 4,5. Tá vendo? Por quê? Porque quando você substitui aqui por 0, você tem o resultado 4,5. F de 1 é 7,5, F de 2 é 10,5 e F de 3 é 13,5. Tá bom? E outra coisa aí, que a gente tem aplicação de função no mundo real, é o IMC. O que é IMC? O IMC é chamado de índice de massa corpórea, né? E ele representa, é uma medida aí, que representa para saber em relação a peso e altura. Se essa relação entre seu peso e sua altura vai te dar aí que você está abaixo do peso, sobrepeso, normal, e vai te dar alguns graus, né? Para saber como é que está seu nível aí de, vamos dizer, ver se você é uma pessoa saudável ou não. Claro que o MC não é o único índice que a gente utiliza para medir isso, tá bom? Medir se a pessoa é saudável ou não, se a pessoa precisa emagrecer ou se a pessoa precisa ganhar peso. Por quê? Porque a gente tem casos e casos de pessoas que têm densidade óssea maior, pessoas que têm mais massa muscular e acaba sendo mais pesado. Então, a gente tem vários casos aí. E eu queria que a gente fizesse uma atividade, que vocês fizessem um cálculo aí de MC e compartilhassem aí no chat comigo para saber como é que a gente está. Não precisa, se quiser mandar para todo mundo, pode mandar, mas se quiser mandar só para mim, pode mandar. Olha só, eu vou fazer meu cálculo aqui, né? O cálculo que eu lembro. Então, o MC para mim vai ser o meu peso em quilogramas, né? Meu peso em quilogramas hoje está em torno dos 74 quilos. E eu vou dividir pela minha altura ao quadrado, né? Eu sou muito alto, todo mundo sabe disso, né? Eu tenho 1,68 de altura, altura em metros, tá bom? 1,68 de altura ao quadrado. É essa conta que eu vou fazer. Então, quando eu fizer essa conta do IMC, ele vai me dar um valor aí entre essa faixa aí, né? Então, 74 dividido por 1,68 ao quadrado. Me deu, ó, 26,21. Então, de acordo com esses dados aqui, ou seja, 26,21. Então, ele já me dá que eu estou na característica de sobrepeso, né? Segundo esses dados do IMC, né? Então, de acordo com o IMC, eu estou nessa faixa aqui, faixa de sobrepeso. A gente tem outras medidas, por exemplo, para medir... Olha, a gente teve alguém que fez aí, ó, já deu peso normal. Muito bacana. Mais alguém fez? Pode compartilhar no chat aí comigo. Um deu 21,95, outro deu 22. Então, vocês veem aí que vocês estão na faixa aqui, ó, faixa de peso normal. Isso é muito bom. Aí, a maioria está aqui.
Se a gente começar a ficar aqui, já não começa a ser tão bom, né? Aqui, nessa região aqui, é um risco muito grande. Aqui é muito arriscado, gente. Pessoas que estão nessa faixa aqui, o IMC ele funciona muito bem para isso, para essa região aqui, ó, para essa região. E é risco, é perigoso, a pessoa precisa se tratar, tá bom? Se tratar por questão de saúde, não estou falando porque é gordo por fim de estética, não, por questões de saúde. Os riscos cardíacos aqui nessa região é muito elevado. Depois vocês podem conversar com Silvana sobre isso. Eu acho que ela vai dar uma aula muito bacana para vocês. Então aí, ó, a gente tem alguns que deram normais. Teve alguém aqui que deu abaixo do peso e qual o valor que deu? Pode falar? A gente tem também outros índices, por exemplo, para medir essa questão de saúde, massa corporal, que é o percentual de gordura. Né? O percentual de gordura, ele vai dar, sim, um índice maior. Por quê? Normalmente, ele é feito com análise de bioimpedância, que é calculada através de funções. Claro que a gente não precisa saber essas funções. Por quê? Essas funções estão aí sendo calculadas por um computador. Por quê? Porque já foi feito o trabalho de cálculo manual, mas você acha em livros esses modelos. Você tem aí cálculos também de antropometria, e todos esses casos aqui, ó, o percentual de gordura que você acha através desses casos aqui, você vai achar uma avaliação, e se todas elas coincidirem, aí você sabe que precisa fazer um tratamento, ou em ganhar peso, ou perder peso. Às vezes você está no peso ideal, só que está com um percentual de gordura acima do ideal para sua faixa de idade, né? Então isso é importante. Outra coisa que eu ia falar que eu acabei esquecendo, percentual de gordura, impedância, antropometria. A gente tem também a relação cintura-quadril. Tudo isso aqui são funções que a gente pode estar vendo como é que funciona, e quem vai saber falar disso melhor para vocês, dessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, vai ser nosso amigo também, nosso amigo Carlão. Por quê? Nosso amigo Carlão, ele tem conhecimento técnico nessa área. Olha aqui, ó. Quais que precisam de equipamentos específicos? Nesse aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Nesse aqui, ó, na bioimpedância, você precisa ter um aparelho que faz. Então, você tem, às vezes, nutricionistas e médicos que fazem com equipamentos específicos. Nesse aqui de antropometria, às vezes você precisa ir num profissional de educação física ou num nutricionista, e ele vai ter um aparelho chamado adipômetro, né? Relação cintura-quadril, você só precisa de uma fita métrica. Então, nesses dois aqui são profissionais que fazem, né? E relação cintura-quadril, você só precisa de uma fita métrica, fazer a relação da sua cintura, né? Eles dão a medida, você pode pesquisar aí depois, ó, pesquisar a relação cintura-quadril e do seu quadril. Aí depois que você fizer essa medida, você vai fazer a razão entre um e outro, e dependendo do valor, ele vai te dar uma faixa aí. Aí teve gente que deu 24,1, ou seja, a maioria de vocês está aqui, ó, dentro dessa faixa aqui, tá bom? Tem gente que alguns deram aqui, para a faixa de idade de vocês é normal, que a gente tem também separados por idade. Vamos pensar assim, ó, já que a gente está trabalhando com função, né? Eu tenho a função
dos números reais, resultando em números reais, e minha função f de x é igual a 5x mais b. Calcule o valor de b, sabendo que f de 2 é igual a 3. O que a gente vai fazer para calcular que f de 2 é igual a 3? Ó, então, vou fazer f de 2 não é igual a 3, então eu tenho que 3, ó, f de 2. Então, vou fazer bem passo a passo. Ó. Então, quando eu substituir meu x por 2, eu vou ter que 5 vezes 2 mais b vai ser igual a quanto? F de 2 não é 3? Isso vai ser igual a 3. Logo, eu vou ter Não é menos que... 2, não, Juan? Isso, obrigado. Menos 2, gente. Deixa eu fazer aqui. Então, ó, obrigado. F menos 2 é igual a 5 vezes menos 2, né? Mais B, e isso é igual a 3. Então, quando eu faço essa conta, eu vou ter que 5 vezes menos 2 dá menos 10. Vou passar para o lado de lá, somando, certo? Está subtraindo do lado de cá. Então, vou ficar com B é igual a 13. E essa é a minha resposta. Tranquilo, não é? Então, ó, quando eu tenho isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus dados da minha função, eu vou pegar isso aqui, ó, substituir no lugar do x, e pego isso aqui, ó, e substituo no lugar do f de x, ou seja, no lugar de tudo isso aqui. Tá vendo? Eu até brincava com os meninos ano passado que função é só substituir. Você vai pegar os valores que tá lá e só substituir. A gente nem achou o valor de b, né? A gente achou o valor de... Ele pediu, calcule o valor de b. Não, a gente calculou o valor de b. A gente fez, ó, 5 vezes menos 2, isso dá menos 10. Se aqui é 3, passa para lá, fica 13. Então, 13 é igual a b. Aqui a conta está errada, viu? No livro de vocês. Pegaram o livro de vocês dá 18, mas dá 13, tá bom? Olha só. Seja a função g dados nos reais para os reais. Agora, ó, ele não está utilizando mais a letra f, mas está utilizando a letra g. E ele fala que é essa função aqui. Ele pede, calcule a imagem do número 2. O número 2, ou seja, eu estou pedindo g, quando o meu x é 2. É isso que eu estou pedindo. Então, é isso que eu vou fazer. Vamos lá. Ó, o meu g de 2 vai ser igual a, quando eu substituir no lugar do x por 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 8. É isso que é função. Então, quanto que vai dar meu g? Meu g de 2 vai dar 2 ao quadrado, 4, menos 6 vezes 2, menos 12, mais 8. Então, ó, 4 mais 8, 12, menos 12 dá 0. Então, meu g de 2 dá 0. Algum problema em dar 0? Nenhum, tá bom? Na letra B, ele pede determine g de k. Então, no lugar do x, eu vou substituir por quem? Por k. Então, meu g de k, ele vai ser o quê? Ele vai ser k ao quadrado menos 6 que multiplica k mais 8. E esse é o meu g de k. K ao quadrado menos 6k mais 8. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tudo tranquilo? Então, depois a gente vai falar do domínio imagem. Quero passar um exercício para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Os exercícios são:
Os exercícios são para vocês entregarem aí na data lá específica do formulário. Página 36, 37 e 40, vocês têm 5 exercícios aí. Olha aqui. 5 exercícios. Os 7, 8, 11, 13 e 15. E eu sugiro que vocês façam os exercícios todos de 1 a 15 para a gente entender melhor nossa aula. Então, essa é a sugestão e essa aqui de cima que vocês vão ter que enviar via Google Formulário. A atividade já está no meu Bernoulli, então só era isso que eu tinha para terminar com vocês, tá bom? Beleza?